Olá, olá, quero te dar as boas-vindas aqui em mais uma conversa. Estou aqui com a Caroline Tuma, que é uma grande amiga de longa data, aí, a gente já fez alguns trabalhos juntos. Ela vai estar participando lá do nosso simpósio, né, nos dias 28 e 29 de novembro, simpósio sobre comportamento, bem-estar e saúde. E eu chamei ela para conversar, que ela vai participar de algumas mesas aí, bem interessantes, então chamei ela para conversar. E eu queria começar essa conversa já deixando um espaço aqui para ela se apresentar, falar um pouquinho quem ela é, um pouquinho da carreira dela e também como é que ela chegou nessa área comportamental, nessa área do coach, né? Como é que foi a trajetória dela. Então, Carol, fica à vontade, é com você. Beleza. Obrigada, João. Delícia te ver, ainda que de longe. A gente já esteve mais perto, mas a gente trabalha mesmo em áreas muito próximas, né? E tem aí esses interesses em comum, inclusive os de organizar esse simpósio. Então vamos lá, acho que eu vou dar um passinho para trás, contar um pouquinho mesmo da minha jornada e que explica o que faz uma bióloga aqui no coaching de saúde. Bom, fiz biologia, mestrado, na USP, aí fui para fora fazer doutorado em pesquisa básica. Isso me levou para pesquisa em desenvolvimento de drogas para câncer. Depois do pós-doc, fiquei ainda nos Estados Unidos, desenvolvendo pequenas moléculas para câncer. É, e ao longo do tempo, com esse incômodo de quantas pessoas eu estava ajudando. A gente fez umas coisas muito bonitas, conseguimos lá substitutos dos taxanos que teriam menos é, toxicidade e a possibilidade de administração oral, então reduzindo para o paciente a necessidade de internação, e isso já me trouxe mais para perto de quem é a ponta que recebe o meu trabalho, né? Quem é esse paciente que vai se beneficiar não só da eficácia do tratamento, mas de talvez uma qualidade de vida melhor. Lá já comecei a trabalhar com biomarcadores e também fiquei interessada e lendo ali nas horas vagas sobre biomarcadores de prevenção. E aí, em 2014, fiz aqui no Einstein a pós de saúde integrativa e foi um grande acordar. Nesse ano também eu fiz a minha primeira formação de coaching em saúde híbrida entre Brasil e Estados Unidos, uma formação aí de um ano, bem densa. A gente vai falar de como é importante que os coaches de saúde sejam bem formados, né? A gente não está falando de cursinho de fim de semana, nem de virar coach do dia para a noite. Mas, enfim, com esses dois cursos correndo em paralelo, enquanto eu estava já aqui como diretora de pesquisa e desenvolvimento numa empresa de biotecnologia brasileira, eu comecei a pensar que os meus esforços para desenvolver uma droga biológica nova para câncer talvez tivessem um alcance muito limitado. Na época eu estava trabalhando com anticorpos biológicos muito caros, com drogas biológicas, quero dizer, anticorpos monoclonais, e poucas pessoas no Brasil poderiam ter acesso a essas drogas. Então foi um pouco de crise de propósito mesmo, de a quem que eu estou ajudando com o meu trabalho, né? E aí no final do ano de 2014 eu mergulhei na promoção de saúde por inteiro. Abandonei o trabalho na indústria de biotecnologia e a pesquisa. E aí é isso, desde então eu atuo em educação, em pesquisa e em assistência como coach. Aí depois disso eu fiz outras formações na Universidade do Arizona, também em saúde integrativa e também em coaching em saúde, e continuo estudando vida fora, que é o que eu faço melhor, né, João? Não, eu adoro estudar também, mas você é campeã aí nos pós-doutorados e cursos de coach, todas, com certeza. Bom, É. então acho que a gente pode aproveitar, né, toda essa sua bagagem, essa sua andança pelo mundo aí, as suas conversas, né, que você teve aí com representantes de diversas entidades, né, de coaching pelo mundo também, e já trazer um pouquinho mais para perto do nosso simpósio, Uhum. e perguntar, né, quais serão os temas aí, a gente já conversou um pouquinho, mas quais vão ser os temas aí que você vai trazer lá no simpósio?
Queria que você falasse um pouquinho dos temas, da importância desses temas aí. Claro, claro. Pois é, então acho que ficou ali o gancho, né? É muito importante a gente diferenciar coaches de saúde formados adequadamente para merecerem o respeito como profissionais de saúde, como qualquer outro profissional de saúde. E a gente está num momento, Brasil, onde o coach e o coaching não são muito bem vistos por conta de questões políticas, por conta de inúmeras formações de fim de semana, ou curtas, ou sem densidade. Então, existem associações, ainda não no Brasil, mas acredito que isso seja um movimento que vai até ser aí alimentado pelo nosso simpósio. Existem no mundo associações que representam coaches de saúde. O que que essas associações fazem? Elas acreditam os cursos de formação, portanto, elas avaliam esses cursos para dizer que eles são bons e densos e que têm um currículo compatível com a atuação do coach de saúde. Elas credenciam profissionais e fornecem aí diretrizes, guidelines de atuação ética, de escopo de atuação, de onde o coach pode atuar, como deve atuar. Algumas delas até têm um trabalho de fazer a ponte entre quem vai contratar um coach de saúde, clínicas, hospitais, até mesmo saúde pública, e os coaches devidamente formados, qualificados e por elas certificados. Então, uma das mesas que eu vou participar, a gente chamou representantes dessas associações no mundo. Então, eu vou receber a Diana, que é atual diretora do board americano, o National Board for Health and Wellness Coaches, que durante muito tempo foi o órgão principal de credenciamento e qualificação de coaches e de cursos. Vou receber também a Faye Hall, que representa nessa mesa a associação inglesa, então é a UK International Health Coaching Association, e vou receber a Susan Tan, que representa a Associação de Singapura, que é a Sociedade para a Saúde Comportamental. E a gente vai ouvir um pouco dessa história. Ela veio da enfermagem e tem uma construção bem única e bem diferente de outras associações de coaching no mundo. E também vou receber a Fiona, que é da Associação da Austrália e Nova Zelândia, a AID Kansa. Enfim, a ideia é que cada uma dessas pessoas vá falar da construção da profissão de coaching de saúde e da construção da associação e o que a associação faz hoje. Acho que eles vão trazer também números. Quantos coaches de saúde já passaram por essas associações ou estão credenciados? E como é que está a inserção desses coaches no mercado? Quantos atuam independentemente? Quantos atuam em clínicas? Quantos atuam em saúde pública? E aí acho que isso me traz para a segunda mesa que eu vou facilitar, junto com a Isabela Natrins, que é hoje a diretora da UK Association. E a gente vai falar, junto com a Fernanda Braga, que é uma médica brasileira de estilo de vida, de como coaching em saúde e coaches de saúde podem impactar a saúde pública. Então, esse é um tema que me é muito caro. Uhum. De novo, pensando que eu deixei de trabalhar com drogas caras para câncer, para ter um impacto que alcance mais pessoas, se a gente conseguir Alcance. aumentar ainda esse impacto para alcançar quem mais precisa, né? E aí, com isso, reduzir inequidade em saúde, aí esses olhos brilham, né, João? Aí tem, Então, nessa mesa, a acende a gente chama, né? Da vontade. acende a chama, a gente vai ouvir da Isabela, da experiência da Inglaterra, que tem um sistema bem diferente do nosso, mas um sistema de saúde pública muito forte, né? O Uhum. NHS, National Health System. E lá já tem mais de 1.000 coaches contratados, inseridos no Uau. sistema de saúde pública. Então a gente vai tentar aprender um pouquinho dessa experiência e ouvir de iniciativas que a Fernanda
concebeu e quer implementar e juntar aí com a minha vontade de fazer acontecer o impacto de coaches de saúde na saúde pública, promovendo mudança de comportamento, principalmente nas doenças crônicas, que hoje são responsáveis por uma grande carga de demanda no Sim, sistema sim, público, né? Uhum. Aí você, como médico, A sabe até mais principal, do né? A que eu. principal carga são as doenças crônicas não transmissíveis. E que são manejáveis por mudança de comportamento, E que né? o O que a gente principal, né? O precisa. principal tratamento tem que ser a mudança de comportamento. Normalmente, Pois políticas é, públicas, né? Tem outras questões, a gente sabe dos determinantes sociais da saúde, né? Que são super importantes também, sim, sim, mas a gente vê qual o impacto de mudanças comportamentais, assim, individuais e se forem favorecidas no coletivo, né? Por políticas públicas, é ainda melhor, né? Mas eu queria voltar ainda um melhor. pouquinho nessa Uhum, questão, porque você trouxe essa questão, né, de que o coaching tem ele está muito, não sei se é sucateado ou surrado, né, o nome aqui no Brasil, porque eu acho que primeiro porque ele teve essas coisas, questão dos cursos, né, de final de semana, mas também como eles eram divulgados, esses cursos, né, que a pessoa ia fazer um final de semana de curso e ia resolver todos os problemas do mundo, uhum, né, ia sair pronta para sair atendendo, ia poder atender de qualquer lugar do mundo, fazer a agenda, cobrar quanto quisesse, né? Então tem toda essa aura aí que acabou, depois as pessoas fazem, veem que não é assim, e aí o nome, né, do coaching acaba sendo mal manchado. utilizado e manchado. Então eu queria aproveitar que a gente está falando dessas instituições e trazer um pouco, né, e que você gosta da parte científica também, trazer um Hum, pouco desse olhar, né, do que é esse coach que a gente está falando em termos de estrutura, em termos de embasamento teórico, né, que é usado para dizer que esse coach funciona, que é usado ali no atendimento, como é que ele funciona dentro de uma equipe de saúde, né, que a gente falou do escopo, né, dessa questão de não entrar na área de outros profissionais, né, uhum. quem que é esse profissional dentro de uma equipe de saúde. Queria que você trouxesse um pouco dessa sua experiência, que já está há um tempão aí estudando e participando de equipes e trabalhando como coaching. Sim, com certeza, João. Vamos lá, o coach de saúde bem formado, certificado pelo BOD, né? E aí a gente até traz que hoje no Brasil somos três os coaches com esse selo de qualidade, né? Dois estarão no nosso simpósio, eu e a Dani. É, tem essa formação muito sólida, embasada em teoria, embasada em pesquisa, e além da formação sólida, da qual você é docente junto comigo, né, João, do curso, que é o primeiro curso da América Latina acreditado pelo National Board como um curso que capacita coaches a fazerem a prova para serem coaches ah, certificados pelo Credenciados, né? National Board, Certificados. carimbados com esse selo de qualidade. Então, acho que é importante dar espacinho para trás também, contar para as pessoas. Então, se você fez um curso de coaching em qualquer lugar e você quer ser certificado pelo board, se o seu curso não foi devidamente acreditado pelo board, você não pode nem fazer a prova, né? Então, é disso que a gente está falando. O curso de formação de coaches, hoje oferecido pela Escola Maruna, do qual eu sou docente, o João é docente, é o único no Brasil e o primeiro da América Latina que recebeu essa acreditação pelo National Board. Então, isso diz muito da seriedade, do conteúdo do curso, de como ele foi concebido, dos docentes envolvidos e de como o profissional que sai desse curso sai capacitado para ser um Sim. profissional de saúde. Ele é um É, coach de saúde que deve receber o respeito de como o de qualquer outro profissional de saúde. é, Então, a gente tem teorias de mudança de comportamento que vão falar do estado de prontidão, teorias que ancoram o que a gente chama de motivação intrínseca para a mudança, que é mobilizar no paciente o seu desejo de mudar, que vai muito além de fazer o que o médico mandou.
né? O que o médico manda, a gente não necessariamente faz, infelizmente, porque é da Provavelmente não natureza faz, humana. né? Normalmente não Faz, faz, né? não faz, né, João? Porque as pessoas têm uma necessidade de autonomia, isso é da natureza humana, da Sim, liberdade de escolha. Então, quando o outro fala que você tem que mudar, você não muda, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que a gente não resiste à mudança, a gente resiste a que os outros nos mudem. Se alguém é, vem dizer para a gente que a gente precisa mudar, a gente resiste. sim. Quem é pai e mãe sabe, isso acontece com criança. Mas a gente cresce e não muda, né? A gente continua É natural resistindo. do ser humano esse É, comportamento. então, aí o coach de saúde vai entender essa motivação intrínseca, essa necessidade de autonomia, vai aprender as fases de mudança e o quanto alguém tem que caminhar aí uma jornada de prontidão para a mudança antes de poder abraçá-la. E aí isso acrescido de uma série de ferramentas de comunicação que vão capacitar este profissional de saúde a suscitar no outro a mudança, a entender o que que são, de onde vem essa resistência, quais são os obstáculos. E para isso a gente tem que ter escuta ativa, a gente usa de entrevista motivacional, que é para trabalhar lado a lado com esse paciente. Então, quando eu dou aula, né, o João também dá aula em cursos de pós, de medicina de estilo de vida e coaching, também em saúde integrativa, eu uso muito as mãos, e olha, gente, eu nem sou italiana. A gente sai de uma hierarquia de profissional de saúde fala e paciente acolhe, para trabalhar em paralelo como dois seres humanos, um que é expert no processo de mudança, na escuta, nessas teorias todas que ancoram esse processo que vai levar o outro a querer mudar, e um que é expert em si mesmo. Então, a Sim. gente não pode pretender que a gente sabe do paciente o que ele não sabe. Quando um profissional de saúde manda, ele está ignorando essa história pessoal, as crenças da pessoa, um histórico familiar, os hábitos, alimentares ou de movimento, de sono, o que for. Então, o coach de saúde vai entender esta pessoa, acolher o momento e acelerar essa vontade de mudar, fazer com que o processo aconteça e aí ajudá-lo a estabelecer metas e prazos, e isso realmente funciona. Então, a gente falou um pouquinho das teorias, né, João, que ancoram o coaching, mas tem também toda uma vasta literatura hoje mostrando que funciona. Então, Funciona, trabalhos sim. científicos mostrando impacto, redução de índice de glicemia, redução, principalmente em diabetes e doenças cardiovasculares, o impacto de coaching está muito bem documentado. E ele vai muito além disso, né? Hoje tem se discutido muito, e eu acredito que as evidências vão chegar em breve, né, João? A possibilidade de impacto do coaching de saúde em saúde mental. E aí talvez alguém pergunte: ah, mas e aí a gente vai substituir terapeutas e psiquiatras? De modo algum. A gente vai trabalhar lado a lado, trabalhando a mudança de hábito que vem junto com um processo terapêutico e que, às vezes, ancorado por um aporte medicamentoso quando necessário. Eu Então, acho que é interessante nesse ponto, né, Carol, que o coach, uma das prerrogativas do coach é não, a não ser que ele tenha essa licença também, né, não fazer diagnósticos, né? Então, ele, se ele for sim, trabalhar na parte de saúde mental, ele não vai fazer diagnósticos de depressão, de ansiedade, de transtorno de não, personalidade. Ele vai trabalhar junto com um terapeuta, com um psiquiatra que fez esse diagnóstico e que propôs, né, mudanças, e também que o coach sabe que tipo de mudanças podem ajudar nos casos ali, mas não é ele que faz esses diagnósticos ou que contesta os diagnósticos, então tem essa parte que é muito importante, que às vezes gera muito essa resistência, importante. né? Ah, mas ele vai entrar no meu campo de atuação e gera essa resistência dos outros profissionais, né? Quando na verdade é o contrário, né, João? É tudo por falta de informação, e eu acho que daí que a gente espera que esse simpósio clareie na cabeça das pessoas e na atuação clínica dos profissionais de saúde o quanto o coach de saúde, na verdade, contribui e agrega, ele não compete com outros profissionais de saúde.
Ele sim, não vai tirar o lugar do médico que prescreve, mas o coach de saúde, como você bem falou, ele não faz diagnóstico e ele também não prescreve. Tem gente que sim, pensa, eu vou num coach de saúde, ele vai me dizer o que que eu tenho que comer, ou como mudar a minha dieta, né? Ou é, quantos é, quilômetros correr. O coach não prescreve. Se ele prescreve, tem uma falha de formação aí, né? O coach vai trabalhar com uma prescrição que veio de um educador físico, de um nutricionista, de um médico, de um psicólogo, de um fisioterapeuta, enfim, e ver como é que aquela prescrição vira ação e vira uma exato. ação sustentável, mantida a longo prazo. Porque a gente conhece, né, João? Acho que você já deve ter passado por isso, eu com certeza. A gente começa uma coisa nova, se matricula na academia, vai lá e faz, e de repente não consegue manter a Isso é longo muito prazo. comum, né? E o A que que o pessoa coach tem faz? Ele uma. vai entender por quê, o que que aconteceu. É, Será que aquele movimento precisava mesmo ser uma academia? Será que essa pessoa não vai manter um outro hábito de movimento que seja mais alinhado com seus valores e as suas crenças e a sua rotina e o seu bolso até, enfim. sim, Então, e o que a gente está vendo lá na Inglaterra, principalmente, é a atuação de coaches em equipe em multidisciplinar. Então, ah, dentro do então, sistema público de saúde, a gente vai ter o endócrino avaliando diabetes, a gente vai ter um psicólogo, a gente vai ter outros especialistas atuando com aquele paciente, e o coach de saúde, que é quem ouve todas as falas e talvez traduza isso para o paciente, porque o muitas paciente. vezes profissionais de saúde Por usam onde que ele jargões. consegue começar, com, né, em qual É, dos caminhos ali que foram oferecidos ele se sente mais pronto para começar, ele ressoa mais nele, né? E o coach vai acompanhar. Eu acho que o coach ele vai estar bem nesse momento entre uma consulta e outra, né? Que é quando a pessoa às vezes sim. começa uma coisa na semana seguinte, mas tem uma consulta muito longe da outra e vai perdendo essa força, né, essa motivação mesmo, e o coach está ali para dar esse suporte e manter a coisa entre uma consulta e outra, né? É isso, né, João? E aí eu não quero ficar falando de muitos nomes difíceis aqui, mas o objetivo de um processo de coaching é capacitar o outro para o que a gente chama de autoeficácia, né? Então, o que que é isso? É o outro ficar capaz de resolver as suas questões de saúde, as que dependem de hábito, né? De novo, a gente não está substituindo medicamento por coaching, como a gente não substitui medicamento por saúde integrativa, mas a gente agrega. Então, o melhor resultado de um processo de coaching é um cliente barra paciente que agora é capaz de saber o que que ele precisa fazer com relação à alimentação, movimento, sono, gestão de estresse e como fazer. Ele sai É, capacitado, né? Então, se a gente pensar num coaching individual, o trabalho de um coach, ele tem começo, meio e fim. Tem um sim. processo com uma estrutura definida, né, João? Se alguém está fazendo coaching por um ano, socorro, alerta. Você, né, não é um Uhum. processo de coaching como se deve, porque o coaching não é um terapeuta, o coach não é um terapeuta, ele vai fazer um processo que tem começo, meio, fim, estrutura, e tudo isso está aí nos cursos, né, qualificados, bonitinhos. Tem essa clareza do limite ético da atuação do coach. Então, voltando lá na questão de saúde mental que você trouxe, né? É muito comum um cliente barra paciente chegar na gente achando que a gente vai dar conta de uma questão de saúde mental que não foi devidamente abordada por um terapeuta ou um psiquiatra. Então a Sim, pessoa chega, na primeira conversa a gente vê que tem questões nesse sentido, e aí a gente pergunta: você está sendo cuidado em outro lugar? Ah, não. Eu me dei alta, parei o remédio e briguei com o terapeuta. Beleza, o coach não vai tapar esse buraco. E aí também é nosso papel fazer o outro enxergar que ele precisa desse aporte, e aí a gente entra com a mudança de comportamento, né? sim, sim. Na verdade, eu vejo o coach de saúde como um profissional muito integrador.
que não só agrega essas ferramentas de mudança de comportamento que a maioria dos profissionais de saúde não tem, porque não recebeu na faculdade, na sua Uhum. formação, Sim. mas que integra o trabalho dos vários profissionais de saúde, né? É o que vai olhar para aquela pessoa e meio que é, juntar o quebra-cabeça, né? Do que E eu acho que tem fazer. um grande trabalho, muitas vezes tem esse trabalho, a gente vê isso muito lá no curso, né, que você falou de pessoas que fazem um processo e pela construção ali de uma relação mesmo com o seu coach, abre essa possibilidade da conversa e para a pessoa voltar para uma terapia e engatar numa Sim, terapia, isso acontece muito, mas também dessa questão que você colocou, do ganho de autonomia que a pessoa vai ter no final de um processo, de que se ela ainda não sabe tudo, como ela se cuidar, mas durante o processo para que ela ganhe autonomia de aprender a buscar onde ela a informação para ela poder se cuidar, é, né? Porque isso é é importante isso, também. Se ela é ainda não isso. sabe tudo, mas ela aprende a ir buscar informação de qualidade e a lidar, se relacionar com os profissionais de uma forma que ela receba a informação e tenha aquele processo na mente assim, bom, eu tenho a informação agora, deixa eu começar a colocar aos pouquinhos, da maneira que eu vou conseguindo e aí, aos pouquinhos, ela vai construindo o próprio autocuidado, né? Isso eu acho que isso é um grande. Se a pessoa É, sai de um processo de coach assim, foi um super processo de coach, né? Porque a pessoa ganhou é uma isso. ferramenta para a vida, assim, né? Não é só para aquela questão ali. É isso mesmo, né, João? As pessoas ganham a competência de saber buscar recurso, de saber fazer uma mudança passo a passo, porque também acho que tem isso, né? A gente falha quando a gente tenta mudar de uma maneira tudo ou nada. Sim, Então, se um médico falar, olha, você precisa perder 10 quilos, eu tenho que perder 10 quilos. E aí eu nem enxergo que se eu der um passinho pequenininho dia após dia, e daqui um tempo eu der dois passinhos, e daqui um tempo eu der 10 passinhos, eu vou chegar lá. é, Tem que ter esse entendimento. Então, tem vários ganhos de um processo de coaching, né? Tem um tremendo ganho de autoconhecimento, mas de competências mesmo. É o que você falou. A pessoa ganha recursos, ganha a habilidade de buscar os recursos que ela não tem e ganha um pouco de autogerenciamento mesmo, né? sim. De entender o E seu aí eu acho que ritmo, isso conecta totalmente com o que é uma boa formação de coach, né? Porque a gente vê muita propaganda por aí que vai te vender ferramenta, que vai te vender uma trilha, né? Sei lá, um pacote pronto para Uhum, você despejar em cima do cliente, né? Um monte de avaliação, não sei o que e tal. É, mas não é, é isso que, talvez não seja isso que a pessoa precisa aprender naquele momento para resolver os problemas dela. Então, uma boa formação de coach, que vai estar embasada, né, no que essas associações trazem, ela vai te dar a possibilidade de você entender o que aquela pessoa está precisando e navegar, né, caminhar essa jornada com ela, entregar o que ela está precisando e entregar os meios para ela ir atrás de outras coisas que ela precisa aprender. Então, acho que essa é que é realmente uma boa formação de coach, né? Então, a formação de coach que fala que vai te é, dar o mapa da mina, né? Que vai resolver todos os problemas, a gente tem que desconfiar, né? Porque, na verdade, não é assim, né? certeza, com certeza, com É. certeza. E com relação aos ganhos do coach, a inserção do coach lá no Reino Unido, é, teve outras informações aí, tem notícias, como é que está sendo esse impacto, como é que... Porque a gente que trabalha, que vê essa parte da prevenção, sempre tem essa... Não sei se é expectativa ou essa visão, né? Poxa, é muito melhor prevenir do que remediar, né? E o coach vai trabalhar É, muito nessa área da prevenção, da construção da qualidade de vida, promoção de saúde. Como é que eles estão enxergando a atuação do coach lá na Inglaterra? O que que a gente poderia aprender dessa atuação para trazer aqui para o Brasil da saúde pública, né? Saúde geral. tem muito para aprender, João. Por isso também esse desejo de estar mais próximo, né, da associação da Inglaterra, porque eles
estão sendo muito pioneiros em Mesmo, né? conseguir a inserção de coaches de saúde dentro do sistema público. E aí você usou aí a palavra-chave. Os coaches de saúde hoje inseridos no NHS estão em equipes multidisciplinares e trabalhando como navegadores de mediar mesmo o cuidado de cada pessoa diante de vários profissionais. Quanto a essa inserção em comunidades, que é o que a gente quer fazer aqui, isso ainda está começando lá, e é isso que a gente vai ouvir um pouco da Isabela Natrins, lá da Inglaterra, conversando com a Fernanda aqui. Então, como você, eu tenho um olhar muito preocupado e desejoso de mudar os tais determinantes sociais da saúde, né? O SDOH, Social Determinants of Health. E aí, eu acabei nem falando, mas lembrei agora. Eu conheci a Isabela porque eu estava dentro de um grupo independente de líderes de coaching de saúde no mundo, onde estava a Isabela, estava a Ellen Kocher, que vai falar aqui sobre menopausa numa outra mesa, né, com a Uhum. doutora Zélia. Tava lá a Fiona, enfim, era um grupo que pertencia ao GWI, o Global Wellness Institute. Eventualmente, esse grupo passou a ser um grupo independente. E a ideia é que esse grupo também apoie a construção dessas diretrizes de competências. é, e uma das coisas que esse grupo fez enquanto ainda estava dentro do GWI era escrever o que a gente chama de white papers. Acho que o paralelo, o que tem de mais próximo, seriam os consensos. Então, são uns artigos grandes, compilando muitas evidências, mas de uma maneira digerida e leve. Então, teve um white paper que era descrevendo o que é o coach de saúde, as competências, como é que ele atua e tudo. Teve um outro falando de coaching de saúde no ambiente de trabalho. E o último, do qual eu tive a honra de participar, foi um trabalho falando do coaching de saúde como, de novo, com um potencial imenso para favorecer equidade e inclusão em saúde. Então, Interessante. essa inequidade em saúde te incomoda e me incomoda, incomoda a Uhum. Dani. E uma das coisas que a gente falou foi trabalhar, então, com essas ferramentas que o coach de saúde tem, essa inequidade em saúde, construindo outro a capacidade de não só se conhecer e ter as ferramentas e recursos, mas também entender melhor que opções ele tem e o impacto do externo na sua saúde. E aí, nessa mesa, a gente vai falar um pouquinho de como é que a gente faz isso acontecer no sistema de saúde Brasil. Então, nessa conversa, a gente vai ouvir aí da Isabela e da Fernanda o que que temos, o que que a gente aprende de lá e como é que a gente Aham. junta tudo para eventualmente inserir coaches de saúde no nosso sistema de saúde público, né, João? Seria Sim, fantástico. sim, seria Seria fantástico. Eu fantástico. acho que teria um super É um impacto. grande sonho aqui, né? É, É, muito legal. A gente sempre fala, né? Se a gente conseguisse treinar aí os agentes de saúde, né? Com habilidade de coaching, com uma abordagem assim, de mudança comportamental, acho que a gente teria um grande impacto, né? Da pessoa pegar para si aquilo que ela consegue transformar, né? E com o auxílio e tudo mais, né? é. Mas eu acho que teria um grande impacto de ganho de autonomia, de ganho de saúde, enfim, né? De saúde. Eu digo que é colocar a saúde na mão das pessoas, né? Se as Isso, pessoas isso. aprenderem e forem devidamente capacitadas ou apoiadas na sua competência de implementar hábitos saudáveis, então, a gente diminui a demanda de doenças crônicas para SUS, para postinho, para hospital quando a coisa está grave, porque as pessoas vão se cuidar mais. E aí eu enxergo que isso seria um grande filtro. Então, só chega ao profissional de saúde na atenção primária ou em todos os outros níveis, a pessoa que realmente precisa. A pessoa que não que com um bom manejo de hábitos
ainda assim tem uma questão que Ainda assim precisa teria. de mais atenção. É, Mas tudo isso ia favorecer não só a inequidade, quer dizer, favorecer a equidade, reduzir a inequidade cuidado. em saúde, mas favorecer, enxergo, o funcionamento do sistema de saúde, porque aí os profissionais qualificados, médicos e outros do sistema público, vão cuidar de que realmente quem precisa, e não com essa demanda É, desafoga, imensa que a né? gente Uma tem. Eu acho desafogada que na demanda. a gente tem um orgulho imenso de ter o sistema de saúde pública no Brasil, que realmente é respeitado lá fora. Isso também a gente discute nesses grupos globais. E a Legal. ideia é fazer esse bonito ficar ainda mais bonito se a gente conseguir capacitar essas pessoas para o Sim. autocuidado, né, para responsabilização sobre a própria saúde. Porque é muito mais fácil você ir lá bater na porta do João e falar: "Ah, oi, doutor, cuida aí, me dá uma pílula e resolve." Dá uma pílula, né? Mas não Uma resolve. injeção e resolve a Então, coisa, né? É, trabalhar a mudança de hábito em saúde tem um potencial de transformar a saúde no Brasil e no mundo, né? É o que a gente está vendo lá fora. e o que a gente vê, né, de quem realmente embarca no processo de coaching, que é a transformação da saúde, é, para além do simplesmente tratar alguns sintomas, melhorar de sintomas, melhorar de algumas questões de saúde, e ir para aquele outro polo, né, que a psicologia positiva traz, né, do florescimento, da pessoa realmente Sim, ter uma sensação de realização, de satisfação com a vida, de se reencontrar com aquilo que realmente faz sentido para ela, do que é saúde, né? A gente sempre discute nos processos, né, o que é saúde para cada um, então a gente vai trabalhar em cima disso. Então, acho que tem esse olhar, assim, que seria um ganho, assim, talvez até, né, maior ainda do que a gente tirar os problemas de saúde, seria as pessoas retomarem a satisfação com a vida, né, que isso seria é. sensacional. É isso, é isso. Outro dia eu abri aqui uma fala, uma palestra voluntária para um evento de 60 mais. E quando eu comecei falando da definição de saúde, né, segundo a OMS e tal, e aí eu falei, gente, saúde é muito mais do que a ausência de sintoma. Muita gente ficou muito surpresa, teve gente que veio me agradecer, e é isso, né? Saúde É, vai lá para o ter propósito, ter qualidade de vida, entender o seu papel nessa vida e não só não ter sintoma, mas ter brilho nos olhos, né, João? brilho nos olhos, Brilho nos olhos, é o que a gente quer, isso, para nós e para todo mundo, né? isso aí. Então, tá bom, Carol, quero agradecer pela conversa aqui, foi ótimo. Fazer o convite para você que está assistindo aí para participar do simpósio, né, dias 28 e 29 de novembro, as inscrições estão abertas, é um simpósio online. Vão vir todos esses palestrantes internacionais, tem gente aqui do Brasil que trabalha com mudança de comportamento, trabalha com mudança, né, medicina do estilo de vida. O programa tá muito bom, foi pensado com muito carinho. A gente quer que todo mundo que tem esse incômodozinho, assim como a gente tem, né, que tem esse olhar aí para as pessoas, que sente que faz as coisas, mas que falta alguma coisa, para que venha e aproveite com a gente esses 2 dias, que eu acho que vai ser muito enriquecedor, né? E deixo É aí isso. um espaço para você, cara, para você se despedir, falar suas últimas palavras aí. Acho que é isso, João. Não, você disse tudo aí. O chamado é quase uma provocação, né? Se você se sentiu incomodado, então vem conversar com a gente. Esse programa está muito bonito. Não é com falsa modéstia, não, porque ainda não aconteceu, mas é com essa vontade que a gente está de discutir isso, de chacoalhar paradigmas e crenças, de envolver mais gente. Então, vai ter tudo que o João já falou, mais tudo que eu já falei, mais neurociência. Vai ter uma sessão só de cardiovascular, e é com pessoas como nós que estão incomodadas com o status quo, com o que já se Sim, sabe e sim, não está mudando. Então, o que a gente vai discutir, e também não a ideia do simpósio é que ele seja bem interativo, né, João? O que a sim. gente vai conversar juntos o que a gente vai fazer diferente para transformar a saúde.
Então, É, se isso ressoou aí, vem que vai ser um evento para lá de bacana. São só 2 dias e é tudo online, então eu diria que não tem desculpa para não ir. Se eu não tivesse coordenando aqui, eu estaria participando, porque é. vai ser muito A, legal. a nossa ideia é que sejam 2 dias que comecem muitas coisas, né? Que as pessoas cheguem lá, se É sintam isso. tocadas, conheçam outras pessoas que trabalham com isso, que já estão fazendo, se conectem, se unem aí e comecem a colocar em prática e realmente a fazer aquilo que estão planejando, gostariam que acontecesse. É para isso que a gente está fazendo esse simpósio aqui. É isso. Ou venham pedir ajuda, ou venham querer fazer projeto com a gente. Sim, Acho isso. que a única coisa que eu não falei aqui é que eu continuo amando fazer pesquisa, ensinar pesquisa. Então, quem tiver disposto a fazer pesquisa em mudança de comportamento e saúde, pode bater na minha porta. Isso aí, ó, já ganhamos até um convite para fazer pesquisa aqui nessa Ó. conversa. É isso. Então tá bom, gente. Obrigado. A gente se vê nas próximas e com certeza lá no simpósio. Tchau, Obrigada, tchau. João. Até.